porque a Vânia já apresentou uma palestra semelhante lá no porãozinho ainda, quando a gente tinha palestra lá, e foi marcante aquela palestra, pelo menos para mim. Flores no jardim. Daí eu cheguei em casa e vi que meu jardim era só verde. Aí eu comecei a colocar algumas cores, então muda o olhar da gente. Que bom que vocês vieram. Jamais Então, para quem não conhece, essa é a Vânia, nossa associada já desde 2008. Desde sempre. Gente, boa tarde. Boa tarde. Olha, perguntas aí intrigantes para guiar essa pequena caminhadinha de vocês comigo no tema. Tá? As cores no jardim, elas podem transformar o espaço, criando sensações de calma, energia e até amplitude. Então eu quero que vocês foquem muito nas sensações. Será que quando nós escolhemos as plantas para os nossos jardins, nós pensamos na sensação que eu quero transmitir? Eu quero transmitir energia, eu quero transmitir alegria, eu quero transmitir uma sensação mais introspectiva, um lugar propício para a reflexão, uma leitura, né? Então pensem nisso. E já parou para pensar como isso pode influenciar o seu corpo? Bom, os tópicos que nós vamos abordar, uma introdução bem rápida no campo da ótica, na qual eu não sou especialista, né? Estudei há muitos anos atrás e tive que relembrar a palestra. Depois nós vamos passar para as reações físicas e psicológicas provocadas pelas cores. Então, quando nós falarmos desse tema, nós vamos abordar principalmente o que a Eva Heller, no ano de 1980, escreveu no livro dela A Psicologia das Cores. Ela é uma especialista no assunto, é alemã, e fez uma pesquisa muito vasta com 2.000 pessoas das mais variadas profissões, perguntando a elas que tipo de emoção ou que tipo de reação psicológica adivinha da observação de determinada cor. E, na sequência, nós vamos falar sobre as cores do jardim. Então, vamos tentar transpor um pouco daquelas características psicológicas levantadas pela Eva Heller e as sensações que são nos provocadas ao observar os jardins. E se derem para as dicas finais. O que é a cor, né? É uma onda luminosa que atravessa os nossos olhos, emitindo impulsos elétricos para o cérebro e provocando reações fisiológicas e psicológicas. A luz branca do Sol é composta de radiações de diversos comprimentos de onda. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor, ou seja, ao ser captado individualmente por nossos olhos, ele é convertido em impulsos elétricos que fazem o cérebro perceber aquela cor. O vermelho, por exemplo, que é a cor com maior comprimento de onda, tem comprimento de 0,7 micron e o laranja de 0,6. Essa foi a grande sacada do Newton, que fez esse experimento que todo mundo acho que sabe, ou já fizeram na época de colégio, né? No quarto escuro, num pequeno orifício onde passa a luz do sol sob um prisma e você vai ver projetada na parede as cores do arco-íris. E aí fica a indagação, né? A cor realmente existe? Então todas aquelas coisas estavam dentro da luz branca. E como que eu não percebi, eu só vi aquele facho de luz branca. Então a explicação é a seguinte, olha, como se dá essa identificação da cor pelo cérebro através, lógico, das nossas retinas, né? A saia que a gente vê aí
A saia é amarela? Sim. A gente enxerga amarelo, né? Mas a explicação é a seguinte: ela tem pigmentos amarelos. E ela tendo pigmentos amarelos, ao receber a luz do sol, ao receber a luz do sol, eu digo a saia, né? Ela não vai reconhecer o amarelo, que é o pigmento que ela tem. Ela absorve todos os outros pigmentos da luz do sol ou da outra luz que a gente esteja usando e reflete o amarelo, que é o pigmento que ela possui. Na verdade, a fonte está no sol e a saia reflete porque ela tem pigmento amarelo. Então, do ponto de vista físico, né, existe sim o amarelo, existe o comprimento de onda eletromagnética, aquela explicação, né? A saia amarela, a rigor, não é amarela, ela tem os pigmentos amarelos que não gostam do amarelo, refletem o amarelo ao receber a incidência da luz. De forma análoga, isso vale para todas as demais cores. Esse gráfico das cores aí, eu gostaria que vocês tentassem memorizar. Observe que o vermelho e as cores quentes são as cores com maior comprimento de onda. E as cores frias têm um menor comprimento de onda. Depois a gente vai ver o que isso impacta no nosso psicológico e na nossa observação. Vânia, Bom, você poderia voltar lá e mostrar exatamente onde é o tratamento? Ah, certo. Pode voltar, por favor. Então, o comprimento de onda. Aqui, ó. Então, esse daqui é o comprimento de onda, tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Vai diminuindo E vai diminuindo. a distância. Tá? Então, é a distância entre duas cristas. Eu vou falar logo adiante. Oi? A distância entre duas cristas consecutivas. É, a distância entre duas cristas consecutivas. Então, a gente vai observar o seguinte, que essas cores aqui, com maior comprimento de onda, elas causam uma reação de expansão. E as cores com menor comprimento de onda, elas causam uma reação de contração. Agora aqui, a diferença entre os dois, tá? Que, apesar de Goethe, de certa forma, não ter dado muita importância às descobertas do Newton no campo da ótica, não é que ele tenha descartado Newton ou dito que o Newton estava errado, não. Ele não deu tanta importância porque o Newton foi um físico e o Goethe, que era um diplomata, era um escritor, era um intelectual, né? Ele tentou fazer uma abordagem, ele fez uma abordagem das coisas muito mais do ponto de vista humano, muito mais do enfoque de emoção e do psicológico. Para o Newton, a soma de todas as cores dava o branco, como nós vimos ali. Para o Goethe, que não reconhecia nem mistura aditiva, nem mistura subtrativa, essa mistura aditiva é o seguinte: quanto mais luz, quanto mais cor você absorve, isso do ponto. A aditiva é do ponto de vista da luz e a subtrativa do ponto de vista do pigmento cromático. A mistura aditiva diz o seguinte, foi o que o Newton falou: quanto mais cor de luz você tem, mais luz você tem até chegar no branco, que é a cor da luz do sol. A mistura subtrativa, que é a mistura dos pigmentos cromáticos, diz o seguinte, aqui o pessoal artista aí pode também me ajudar. Quanto mais cor você mistura, mais absorção de luz você tem. É fácil de observar isso quando você fala das cores primárias. Então, quanto mais você mistura, mais absorção de luz você tem e você caminha para o preto, para o cinza, para o escuro.
Só que o Goethe, ele não se preocupou com isso, né? Ele se preocupou muito mais com as questões psicológicas. Para o Newton, todas as coisas tinham a mesma importância, e já o Goethe já pensou nas classes sociais, né? O vermelho seria a cor dos reis, o verde da burguesia, polo positivo amarelo, significando excitação, alegria, luz, força e proximidade, e o polo negativo, fraqueza, saudade, privação, sombra. É aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a reação de expansão e a reação de contração. Para o Newton, cor era um fenômeno meramente físico, e para o Goethe, tinha impacto psicológico das cores das emoções humanas. E nós, no jardim, onde é que ficamos com tudo, né? Fica com tudo isso no nosso jardim. Aqui o disco das cores, na época do Newton, o disco das cores eram as cores que foram refletidas lá na parede, as cores do espectro solar. As cores do Goethe são 6 cores básicas, que seriam o vermelho, o laranja, o violeta, o azul, o verde e o amarelo. E depois, em 1839, esse tem que ser um queridíssimo nosso, que foi o Chevreul, um químico francês que trabalhou na fábrica de tapetes no Belém. E a grande sacada do Chevreul, qual foi? Foi a lei dos contrastes simultâneos. E o que essa lei do contraste simultâneo diz? Que a percepção nossa de uma cor depende diretamente das cores que estão ao redor dela. Isso significa dizer o seguinte: quando você coloca 2 cores complementares próximas, tipo amarelo ou roxo, essas cores se intensificam. Da mesma forma, quando você coloca o vermelho junto do verde, o vermelho no nosso jardim, dá um impacto, né? As cores se intensificam. Se você coloca o mesmo tom de cinza dentro de uma esfera preta, esse cinza fica mais claro se você colocá-lo dentro de uma esfera branca, o mesmo tom. Porque quem pinta, quem trabalha com arte sabe muito bem disso. E o Chevreul foi o guia para o pontilhismo, um movimento de arte, e para o impressionismo. Fauvismo? Né? Fauvismo? Oi? Qual é O Chevreul. Esse pontilhismo. Pontilhismo, ele foi o guia, né, para os artistas do pontilhismo. Por quê? No pontilhismo, os artistas não usavam ou evitavam usar o preto e o cinza porque eles não tinham muito brilho. Então eles preferiam jogar diversos pontos de cores complementares juntas, que ao nós observarmos, a gente vê sombra, é uma tonalidade mais escura. Tá certo isso, Gustavo? Você trabalha com arte? Você vê o tom sur tom, assim, não sabe? O tom sur tom, aí estaria dentro do mesmo tom, né? Não seria você jogar. Tem ali, né? Tem. No disco do Chevreul. Agora eu fui demais. Ai, não, desculpa, você mexeu e mexeu. Não? Já acabou a palestra, né? Eu fui bem rápido. Pode ir agora no disco do Chevreul. Ali, o disco anterior que você falou, e a área do tom sur tom, sim, porque o Chevreul ampliou aquele disco, né? Mas basicamente, para vocês fixarem, quando a gente fala combinação análoga, combinação das tríades, combinação complementar, pense nesse disco simplificado, digamos, do Chevreul, que essencialmente são as mesmas cores que estavam no disco anterior, tá? São 6 cores. O amarelo, o azul e o vermelho são as cores primárias, e as cores secundárias, o laranja, o verde e o roxo. Então, as cores primárias, como eu falei, né, o azul, vermelho e o amarelo, as binárias advêm da combinação das primárias.
o vermelho com amarelo laranja, o azul com amarelo verde e o vermelho com o azul roxo. As cores terciárias, aí por diante, né? As outras combinações. Vermelho com roxo, aquele vermelho meio roxeado, vermelho alaranjado, quando combina com laranja, amarelo com laranja, amarelo alaranjado, e aí por diante. Bom, aqui eu falei para vocês lembrarem. Nós estamos com problema de pilha. Então, aqui, a harmonia análoga são as cores que estão lado a lado no disco das cores. O que acontece com essa harmonia? O contraste não é tão grande, né? Se você olhar uma extensão grande, onde se usa uma combinação análoga de cores, não vai ter muito destaque, vai dar mais um efeito assim próximo a um efeito de massa, principalmente quando você usa tom sur tom, quando você pensa naquele outro disco e a gente usou hoje. A harmonia complementar são as cores opostas no disco das cores. E está aqui o grande contraste. Então, quando quiserem dar um grande contraste nos seus jardins, é isso aqui que vocês têm que pensar. Quando a Marilda viu o jardim dela muito verde, ela queria ter flor vermelha ou folhagem vermelha. Aliás, a folhagem vermelha, né, eu acho que ela, em algum canto, em algum momento, ela tem que estar nos nossos jardins, porque ela chama a atenção, né? Pelo menos a pessoa passa na frente e fala, que jardim! Mas não é só a flor, né? É a folha. E a folhagem também, como eu falei, né? O mácer e outras folhagens que nós vamos mostrar. A idesine, né? A harmonia complementar, então, disco oposto, né? E a harmonia das tríades são cores intercaladas do disco. Então, aqui seria o roxo, pulou o vermelho, o laranja. Aí o laranja pulou o amarelo, o verde. Verde pulou o azul, o roxo. Essa harmonia das tríades tem também um contraste, né? E principalmente dependendo da paleta de cores que você usa, mas também não é um contraste tão forte quando você fala de harmonia complementar. Essa daqui que é a harmonia que é, gente? Volta lá. Essa não. Na verdade, As cores olham ao lado do disco das cores. na verdade, o disco. Análoga? O vermelho está lá em cima. Essa é análoga, né? Porque aqui o amarelo está ao lado do laranja. Aqui é o tom citron, que é a harmonia que é essa também, análoga, né? Aqui a gente vê mais esse efeito assim de massa, né? Se olhar rápido. E aqui, que harmonia é essa? Complementar. Aqui tem a harmonia complementar do roxo com o amarelo e ali do vermelho com o verde. E essa aqui, gente, que harmonia que é? Quando você fala em azul, amarelo e vermelho. A tríade, exatamente. Aqui, porque também é o que eu tenho off, né? É um absurdo de jogo, de cor. Acho que nenhum jardim trabalha, pelo menos que eu conheça, né? Nenhum jardim trabalha tanto disso das cores quanto que eu tenho off. Não é Holanda, quem conhece. Eu não vi, né, Maria? Não sei se você conhece algum outro. Mas nesse aspecto da utilização das cores, apesar de que sempre dentro de uma paleta bem vibrante, né, bem chamativa. Desse vídeo. Agora nós vamos entrar nas reações que as cores provocam. E é claro que nós vamos ficar aqui nos seres humanos. Mas é lógico que as cores têm relação com tudo. Tem relação com o reino animal, que serve para atrair parceiro ou parceira, como camuflagem, termorregulação, tem lagartos que usam a cor da pele
para se proteger da temperatura. Quanto mais frio, ele fica com a pele escura, como nós quando usamos roupas escuras, para reter luz e segurar o calor. E quanto mais quente, mais clara a pele. No reino vegetal, estufas também usam as luzes para crescimento das plantas, para desenvolvimento das plantas. A azul nas folhas e raízes, a vermelha no crescimento vertical, no florescimento. E o clima? Como que o clima tem a ver com as cores, né? Tem muito a ver. Primeiro, você já viu o mapa das cores, quando a gente ouve no noticiário, né? Em geral, as regiões frias vêm com aquela cor azul, né? Uma cor distante. E na região tropical, as cores são mais claras. E o mesmo com relação às roupas, né? Nós, no verão, temos muito mais vontade assim, de usar uma roupa clara, refletindo luz, do que uma roupa escura. E no inverno, nós fazemos o contrário. E também com relação à análise da personalidade, teve esse psicólogo suíço, Pfister, que ele criou uma pirâmide das cores. Com essa pirâmide das cores, a pessoa fazia opção por determinadas cores na cartela e ia montando uma pirâmide. Conforme ele escolhesse as cores, repetisse as cores e montasse a pirâmide, eram analisados traços da personalidade dele. Hoje esse teste caiu muito em desuso, não sei se tem psicólogo aqui, mas ainda algumas orientações que o Pfister deu nesse teste ainda são observadas, lógico que junto com outras características, questionários, entrevistas. Bom, no campo das reações fisiológicas, né, o que será que as cores podem fazer no nosso corpo? O que elas fazem no nosso corpo? Bom, hoje a cromoterapia está bem avançada nesse aspecto. Tem muita gente estudando esse impacto das cores no corpo humano. Esse psicólogo suíço, Max Luschel, criou o teste das cores. E o que ele descobriu? Que a preferência por cores quentes, que seria o vermelho, o laranja, o amarelo, poderia estar associada a uma alta excitação emocional. E a preferência por cores frias poderia estar associada a calma ou depressão. Por quê? Tem a ver com tudo que a gente falou aí sobre o comprimento de onda, né? Quanto mais quente a cor, maior o comprimento de onda, reação expansiva. Quanto mais curto o comprimento de onda, reação de contração, mais uma reação introspectiva. Seja de calma, de tranquilidade, ou seja até aquela atitude que a pessoa se volta para dentro dela mesmo e acaba ficando deprimida. Ainda no campo das reações fisiológicas, Faber-Billy estudou a relação entre cores e fisiologia humana. Nessa obra, Color Psychology and Color Therapy, em 1950, ele estudou a relação entre as cores, pressão arterial, frequência cardíaca, ritmo respiratório e nível de tensão muscular. O vermelho podia aumentar a circulação sanguínea e estimular a atividade. E o azul e verde exerce um efeito calmante, reduzindo a frequência cardíaca e diminuindo o estresse. Tudo a ver, né? Porque é tão bom andar na imensidão do Parque Verde, né? O Parque Verde é extremamente verde, né? Tem alguns canteiros de flor, que agora, até não sei se vocês foram recentemente, fizemos canteiros enormes, com as flores tudo misturado em cor. Então, essa mistura vai embaralhar a nossa visão e confunde com o verde do gramado, né? Então, não dá aquele impacto visual para quebrar o campo verde. Mas é um lugar, assim, que te convida também à saúde, o verde, né? A se exercitar, a respirar. Bom, reações fisiológicas e conclusões. Cores com maior comprimento de onda, vermelho, laranja e amarelo,
aumento da energia e excitação, sensação de calor e estimulação do apetite. Aqui a gente tem que cuidar do nosso jardim. Muito amarelo, vermelho, laranja. Não pintar com Especialmente aquela janela frente à sala de altar. A não ser que a gente esteja para fazer uma encomenda com a Karen, né? Aí é uma coisa. Vai fazer a cozinha lá do momento, tem uns pires amarelo, tudo roxo. Mas os restaurantes, alguns usam essa tabela. Mas isso aqui, ó, da energia também, né? A academia que eu frequento tinha as cores todas pastéis, assim, um cinza muito clarinho, um branco. E agora, como elas mudaram de nome, ele pintou o ambiente com as cores da empresa, que é aquela alta montanha. Então é o amarelo vibrante, o preto. Quando eu vi aquele amarelão na parede lá de musculação, eu me choquei assim. Mas sabe que realmente aquilo te faz reagir, te ajuda na energia, né? Eu acho que no mínimo um impulso aí. É sol, né? Sol. Energia pura. Cores com menor comprimento de ondas, um verde violeta, efeito calmante e sensação de frescor. É muito agradável o jardim nesses tons aqui, se vocês pensarem, e ainda você dá umas pinceladas de branco, né? Um jardim gostoso, tranquilo. Só uma curiosidade, na alimentação usa-se as cores vermelha e laranja e amarela para incentivar. Verde e azul, pode olhar que nas embalagens é para alguma coisa mais light, inclusive remédios. Eu ouvi o que a Paula falou? É uma curiosidade. Sim, e é isso mesmo. As embalagens, inclusive, de remédio para dormir geralmente são azuis. Então, aqui já tem. O significado psicológico agora, tá? É aqui que eu quero que vocês foquem bastante a atenção de vocês e tentam visualizar isso nos jardins. Esse apanhado aqui, né, eu não tirei do nada, nem foi do site GPT. Isso aqui eu tirei do livro da Eva Heller, de Psicologia das Cores. Mas eu até dei uma olhada no site GPT, né? Eu falei, não, porque hoje você não pode fazer nada sem conferir no site GPT, né? Você fica fora do contexto. E por incrível que pareça, realmente tudo que nós vamos mostrar para vocês. Tá? Então, desde a antiguidade, os homens atribuem o significado psicológico às cores. Nos últimos 80 anos, diversos pesquisadores estão aqui, e o que eu, pelo menos, baseei foi a Eva Heller, na Alemanha. A impressão causada por determinada cor depende do contexto que é visualizado, ou seja, a cor no traje será analisada de maneira diferente do que a cor no ambiente, alimento ou na arte. Tudo a ver isso, né? É fácil de perceber. O branco. Agora, então, nós vamos falar das cores do espectro solar e, além das cores do espectro, bom, o branco está no espectro porque é a soma de todas as cores, né? Eu só não vou falar do preto, que é a absorção de todas as cores. Tá? O branco, faça-se a luz, né? Então a gente associa diretamente à luz, né? Para os orientais, simboliza a morte, e para os ocidentais, a vida e o bem. No budismo, a morte é o caminho para a perfeição. Na psicologia cristã, o preto é a tristeza pela morte, o cinza é o juízo final e o branco é a ressurreição. E na associação material, temos o batismo, casamento, cisne, lírio, primeira comunhão, neve, luzes em tempo claro, areia clara e aí por diante. O branco no jardim. Sensação de calma, frescor, pureza, sensação de amplitude e iluminação, destaque noturno,
Vocês já observaram que mesmo na ausência de luz, a gente enxerga as flores brancas do jardim? Sofisticação e leveza, versatilidade na combinação com outras cores, né? Por ser uma cor neutra no paisagismo. Pode ser usada entre cores que não contrastam bem para dar destaque. Aqui funciona muito. E por que funciona tão bem? Porque o branco tem um efeito de luz no jardim, né? Eu vou mostrar agora algumas fotos para vocês, e vocês vão dizer mais ou menos que sensação vocês têm ao olhar esse jardim. Calma, paz, tranquilidade, Beleza. Calma, tranquilidade, o que mais? Acolhimento. Acolhimento, o que mais? Muita luz, né? Eu acho elegante também. Aqui também é outro jardim, no Parque da Inglaterra, e nesse parque, que se chama Sissinghurst, um dos parques, esse jardim é todo o que eles chamam de walled garden, que são jardins cercados por muros. Então, cada muro, cada compartimento, como se fosse uma grande sala, tem um tema, uma abordagem diferente. E esse daqui da foto é um local que era totalmente branco. Todas as flores, várias cores diferentes, aqui rosa, lírio, né? Tudo branco, né? E, para mim, caminhar no jardim assim me dá muita sensação de paz, né? Muita sensação de paz, de tranquilidade. Porque as rosas desse mesmo jardim. E aqui, no Parque da Princesa, Vasserival, onde a dona Regina estagiou, alguns de nós teve o privilégio de viajar com a dona Regina para esse jardim. Né? Esse é um jardim mágico. Então, duas cores, três que talvez não tivessem um grande contraste, a gente poderia falar aí nas tríades, seriam o verde, o lilás e o laranja. Elas sofreram aqui uma iluminação das hydrangeas, eles falam lá das hortênsias, estão vendo? E deu um efeito assim maravilhoso com a pintura. diferente hortênsia. O sol Favoreceu você enxergar. Porque veja bem, se tivesse só aqui, né, um verde qualquer, porque a princesa trabalhou muito no parque, assim, com árvores, arbustos, dentro do mesmo canteiro, depois vinham as herbáceas, depois algumas formações. Mas, enfim, se fosse só uma vegetação mais verde aqui, ou se continuasse o tom de azul e lilás, né, não teria essa iluminação. Né? Então, isso também, no jardim, quando nós observamos, a gente sente muito o quê? A sensibilidade do paisagista e o lado artístico do paisagista. Então, sem dúvida, a princesa Greta, antes de jardinista, ela era uma artista, né, de uma sensibilidade incrível. Vai na cara. Ó, Será que esse daqui? agora ele pegou tudo. Não é? Quero. Tadinha aqui. Enquanto isso, vocês observam um pouquinho mais do jardim. A vontade de deitar ali e ficar deitado. Olha. Essa sim. Quer ficar? Aí, aí também no Parque da Princesa, né? Veja, na frente tem um lácer vermelho, tem algumas flores roxas ali embaixo. E ali aquele lácer com as folhas prateadas. Incrível, mágico. Né? E numa paleta suave, né? Vocês veem que aí, apesar do contraste,
completamente diferente da proposta do Gegenhoff, né? Quando mistura vermelho, roxo e amarelo, completamente diferente. Então, isso aí, essa paleta escolhida tem tudo a ver com a atmosfera, concorda? Sim. Se você, numa paleta semelhante, você entrar no Keukenhof, você sente a vibração além daquele monte de gente, você sente aquela vibração, e aqui uma sensação de paz, de tranquilidade, né? Mesmo com algum contraste. Aí tem a questão das alturas também, né? E lá, no holandês lá, como são tulipas, mais ou menos. As tulipas, mais ou menos. É, Apesar de que também tem folhagens, algumas árvores, né? O Keukenhof tem também rododendro, um pouquinho de rododendro, só que a gente vai ver o rododendro do Keukenhof só adiante em maio, quando está quase fechando o Keukenhof, porque o foco são as tulipas, né? Então, aqui também, no Parque da Princesa, essa foi nós fomos com a Regina, e aí nós temos um rosa ali da azaleia, mas eu quero chamar a atenção para o branco que nós estamos falando, né? E aí, novamente, para mim, nesse caso, um efeito assim de luz, não sei o que mais que vocês viram do branco. Um destaque, né? Oi? Um destaque. Um destaque, né? Um destaque. Aqui também uma mistura, não vou me lembrar o jardim deles, mas vejam bem que quando a gente falou que o branco também suaviza algum contraste, mas no caso, além de ele suavizar um pouquinho, ele está dando bastante luz aí nessa composição, né? Porque veja bem, aí você tem laranja, tem um pouquinho de vermelho aqui do lado, e aí por trás, eu não sei se uma sal, porque você vai ver no roxo, né? Então seria um grande contraste aqui, mas aí entremeado com branco, com uma composição maravilhosa e bem luminosa, né? Aqui é outro parque, também em Paris, né? Aqui é o Parque das Azaleias aqui novamente, para mim, é um efeito muito grande de luz, né? Um contraste grande do vermelho aqui com o verde. As pedras. As pedras também, né? Brancas. Isso. E aqui, onde é a gente? Era muito gostoso estar assim, né? Prima, bem uma sensação para mim aqui, tanto de calma, de paz, de tranquilidade. Agora o cinza. Tem o cinza também, que não está no espectro solar, né? Eu vou falar sobre isso. A força e força, quando o branco está sujo, preto e enfraquecido, isso tem falado em amarelo, então, simboliza a posição intermediária entre luz e sombra, resignação e neutralidade. E a associação material, chuva, nuvens, névoas, sombras, ratos, máquinas, março de tempestades, cimento, edificações. Associação afetiva, tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade, sabedoria, passado, figura, pena, aborrecimento, carência vital. Ainda bem que no jardim não é nada disso, eu acho. As plantas com folhas cinzentas se tornam símbolos da tristeza. O chorão pode ser, né? As folhas do alecrim cinzento eram antigamente enfeites de jazigos. Na Idade Média, o alecrim era a planta do Moianá. Cinza no jardim. É uma cor neutra, a semelhança do branco, que ajuda a destacar outras cores. Olha que interessante, aí também ele se parece com o branco, né? Dá um efeito sofisticado, principalmente quando ele tem aquele tom prateado, equilibrado e elegante. Equilibra cores vibrantes, como o vermelho e o amarelo, evitando que fiquem exageradas. Folhagens prateadas ou acinzentadas suavizam
contrastes muito fortes no jardim. Vamos tentar dar uma olhadinha nisso. Aqui o chorão, que não está bem cinza, mas um verde, um pouco acinzentado, mas eu chamo a atenção desse tronco, para essa planta aqui, para essa árvore que eu acho maravilhosa, que se chama pétala. Vocês conhecem? Na Europa ele é muito comum. Ela tem o caule dessa cor aqui, acinzentado, prateado. No outono, ela assume todas as cores possíveis do outono, amarelo, laranja, vermelho, e no inverno as folhas caem. Aqui tem o eucalipto, que é muito bonito assim. Sim, o eucalipto aqui. Não sei se tu pode passar, E gente. tem também a cineraia, que eu acho linda. Assim, que eu vou mostrar aqui também. Olha, novamente umas fotos de bétula, aqui em jardins, em um jardim esse que se chama Demons Garden, e nitidamente nesse contexto, o paisagista, que aqui na época foi o João Brooks, hoje tem outros substitutos, ele procurou explorar o efeito de caule. A dona Regina falava isso muito pra gente, né? Era um dos ensinamentos dela. Vocês exploram o efeito de caule? Vocês sabem o que é o efeito de caule? Então, ela tem que dar esse efeito, né? Um efeito bacana na composição. E essa é a nossa querida, né? A Cássia Mimosa, ela por si só é um contraste muito bom, que é a folha acinzentada com a flor amarela, além do perfume delicioso. E essa daqui é o elíntio, também é uma flor. Aqui no Brasil a gente está vendo algumas dessas flores aqui que vem semente da Europa. É uma flor nativa da Europa. E veja que efeito bacana que ela deu nesse contexto aqui, né? Um cinza prateado. E aqui no fundo, eu acho, não sei se é uma salva, se é um digitais, mas deu um contraste bem bonito do verde, né? Alguns tons de verde diferentes, do prata e o azul. Eu acho que aqui também ela dá uma sofisticada, né? Uma certa sofisticação na composição. Essa composição nitidamente bem, digamos, elegante, sofisticada, ajustada, que me deu essa foto, que é aqui em Curitiba, é a Bela Emília com a Yucca rostrata. Isso aqui está numa floreira, isso daqui parece que está em vasos, eles puseram justamente próximos, né, juntos, para fazer essa composição que no meu entender ficou interessante. A Santolina é outra planta também interessante, uma folha bem prateada. A gente não vê muito, né, aqui nos jardins, mas nós temos a Santolina aqui. Ela dá um efeito bem bonito no jardim. A Agaves, que também dá um efeito de sofisticação, né? Bem acinzentado, prata, também muito prata. E aqui a cinerária, né? A cinerária, olha, ela ajudou a chamar também a atenção para esse canteiro aqui, né? Para essa composição. Deu um certo destaque. E à noite, se você passar com o carro, ela parece que sai, assim, tanto que ela vibra, assim. Exatamente. Dá até para fazer contorno de rua, assim, para você passar. Sim. Vai enxergando. Dá um efeito bonito, né? Então isso daí também é legal para a gente pensar quando vai fazer um jardim, né? Quando vai usar as ondinhas que a gente tem das jardinantes. Vamos considerar aqui para chamar a atenção. O que a dona Edinha fazia muito, não sei se vocês lembram, era naquele canteiro de rosas dela, que fica no jardim próximo da casa, né? Entre a casa e o gravadão lá. Então, para que aquelas rosas não ficassem meio assim, né, perdidas, principalmente quando não estavam bem coloridas, o que ela fazia sempre? Não sei se vocês lembram. Ela não usava cinerária, eu não lembro dela usar, mas ela usava sempre flor de mel, você lembra? Ela contornava com aquele chamava a atenção do canteiro. Aqui a cinerária também, aqui eu acho que é Santolina, desculpa. Aqui é Santolina, esse é o canteiro também no parque na Inglaterra. Aqui é uma mana vermelha, olha que bacana essa composição, né? E aqui
cinza foi usado um pouquinho para dar uma neutralização, não posso dizer que neutralizou, dá uma quebrada naquele contraste ali dessas luzes aqui, que você vê umas cores bem brilhantes, né? Então, isso tudo que o paisagista pensa, tá, gente? Ele vai compor. Aqui, na verdade, eu pus essa foto do Jardim também, da Inglaterra, mas que eu queria chamar a atenção para esse alecrim aqui australiano, porque ele tem uma cor verde acinzentada, só que aqui está chamando de atenção bem o prata dessa folhagem aqui. Mas, enfim, esse alecrim também é bem interessante para o jardim, porque além do verde acinzentado, tá, entre azul e cinza, uma mistura, né? Tem florzinha branca, então é bem bonito também. Fora, nós conseguimos trabalhar composições interessantes com ele. Aqui a gente quase não vê esse aí, né? Mais na Europa que você vê esse aí. Esse alecrim? Eu mesmo tenho. Eu gosto. Até que tem alguém que não veio hoje aqui, que a Sara não pôde vir. Ela adora essa planta aqui. Não sei se é marido dele tem. Passado não foi pecado, tinha Na Dona Regina não tem? Acho que não. E é muito fácil de fazer muda, é muito fácil. No mês de março, a gente quebra um galinho assim e põe na água. E ele cria raiz na água. Só no mês de março, então já era. Mês de março, que é o mês Acabou e melhor. acabou. Mas tem, né? Mas tem. Não, eu gostaria de ter. E é um muito resistente. Alecrim, A beleza é extremamente resistente. Se você esquecer de olhar para você ter um bichinho numa praia, se você esquecer de adubar, não tem problema, não vai embora. Bem resistente. Bom, agora nós vamos passar para o vermelho, né? O vermelho que eu falei que eu acho que no jardim tem que ter um vermelho, seja folhagem, seja flor, rosa. A cor das paixões, do amor e do ódio, parece que é cor do sangue. Cor dos reis, Kermes e do comunismo. Os Kermes aqui, vocês sabem quem é? A cor do Kermes. O vermelho, antigamente, era a cor dos reis, porque era uma cor nobre, muito bonita, muito cara. Porque esse Kermes é um inseto semelhante à cochorinha que suga a seiva do carvalho, olha só. Ele não quer correr seiva, né? Então, esse Kermes era recolhido, secado ao sol e dado um pigmento vermelho no vestuário dos reis. Como ele era muito raro, né? Então era usado nos mais ricos, os mais pobres não tinham como acesso a essa cor. Exatamente. Cor da felicidade e brilho remete ao fluxo sanguíneo, à produção e à revolução. Para os cristãos, o que purifica o sangue do Salvador derramado na cruz para a salvação dos homens. Né? Pode ter conotações negativas, como impureza, violência e pecado, porque também é uma cor associada à sexualidade. Associação material, rubi, cereja, guerra, sinal de parada, perigo, vida, assim vai. Associação afetiva, dinamismo, força, energia, movimento, coragem, furor. Eu estou enfatizando essas palavras porque eu sinto essas palavras no jardim. Vamos ver se vocês vão sentir. Pode seguir. Pode seguir. Aqui, ó, vermelho usado para dar destaque, né? Vermelho usado para dar destaque à casa da princesa. Essa era a casa da princesa Greta Stutzer, tá? E essa camélia maravilhosa, ela da Regina, eu já queria Sibila, esqueci o nome dela, que era a funcionária que ficou trabalhando no festival depois da morte da princesa. Aqui esse ácido, veja bem, no jardim, nós falamos do vermelho no jardim, nós pulamos a transparência do vermelho no jardim? Acho que sim, né? Não, essa foi. Eu não falei, não. Porque eu falei, pensei agora, eu falei sobre isso. Então, forte impacto visual, porque aquela harmonia complementar natural.
O jardim é essencialmente verde, você joga algo vermelho e já forma um par. Ela é um livro complementar. Flores vermelhas chamam a atenção e criam pontos de interesse no jardim. É que eu ia falar a respeito da casa da princesa. Por que aquela caminha vermelha está bem alta da casa? Tinha a casa toda verde, né? Oi? Porque a casa é toda verde. É, e era para você chamar atenção também para o local da entrada, que era a entrada. Né? O vermelho sempre parece avançar visualmente, dando a impressão de que objetos ou plantas estão mais próximos do observador. Em jardins pequenos pode dar uma sensação de aconchego, mas em excesso fica sobrecarregado ou, a gente pode dizer, fica um pouquinho poluído. Então aqui o exemplo, né, de destaque. O Acer, como dá a impressão que ele aproxima, né? Ele salta nos nossos olhos. A sequência. A Elisine, que é a Maria comentora. E esses dias, eu não sei se vocês observaram, a Marlene postou um link do jardim, onde ele, acho que em Santa Catarina, né? Ele usa muito iresine, vocês viram? Manchas de iresine assim por todo canto. Porque iresine é muito fácil de cultivar, fácil de trabalhar e dá um efeito muito bom. Vai muito bem aqui, em Curitiba, e dá um efeito visual legal no jardim. Essa califa, que é mais de clima quente, né? A gente vê muito no litoral. Agora veja como é mágica essa planta, tem vários tons dela de vermelho. Né? E ela é uma planta que marca a presença também do jardim. Aqui as flores da Nandina, que é outra planta mágica, assim, queridinha da Jussara. É o fruto vermelho, a flor branca, um verdezinho bem clarinho, as folhas ficam verdes, ficam vermelhas. No outono elas ficam dessa cor. Então é uma planta bem interessante, né? Bem versátil para o jardim. Outro jardim, esse em Paris também, que são das azaleias, que eu já mostrei outra foto. O vermelho aqui, ó, apesar de ter o branco aqui iluminando, chamando a atenção, o vermelho, ele aproxima e salta aos olhos do contraste, né? Apesar dessa foto aqui, a fotógrafa deixou uma sombra aqui para escuro. Assim. Aqui vejam bem como papoula está saltando aos olhos, né? Apesar de todo esse tronco escultural, sem dúvidas, aqui tem um efeito de tronco, e ela está saltando aqui aos olhos. Os pontos vermelhos. Então, esse legal dos pontos, volta um pouquinho para saber. Lembra que nós falamos que a vermelho ajuda a criar pontos de interesse? Por quê? Porque a harmonia complementar, do verde com o vermelho, chama a nossa atenção. E quando chama a nossa atenção, nós vamos olhar não só as papoulas, mas o que está ao lado. Olha, aqui tem aquela paredinha amarela, alaranjada, maravilhosa. Olha, aqui tem essa flor amarela. Olha, aqui tem uma íris. E assim por diante. Ela chama atenção não só para si, mas para o entorno. Maravilhoso, né? Aqui as papoulas, né? Aqui a dona Regina também, essa planta é muito linda, né? A escova de garrafa, né? E essa daqui, que o nome popular que o cara gosta, mas na verdade é vermelha, né? É na dona Regina também, gente. É muito bom para. Só essa foto tem alguns anos. É muito bom para cultivar essa planta. E porque ela dá um efeito de cor em lugar sombrio. Também é legal, né? Dificilmente você vai conseguir a tonalidade vermelha em local sombrio. Essa daqui é Caristema, né? Escova de garrafa, sobrado. Também linda. Aqui a eufórbia, também esse colorido aqui, talvez muito bonito, bem normal essa foto, porque na verdade essa eufórbia, ela floresce no inverno, né? Aqui, e aqui nós temos ainda a árvore com uma cor outonal. Ficou bonita a composição. É um jardim muito simples, mas que foi feliz na composição. Né?
Aqui o Premarx, né? Sim. E aqui saltando aos olhos as folhas das bromélias. As folhas das bromélias. O amarelo, né? Deriva do latim, amarilis, cor radiante, cor do imperador na China, por ser a cor do Buda, simboliza prosperidade, riqueza, divindade por associação ao dourado. Remete também à alegria, espontaneidade, ação e impulsividade. Aqui tem tudo a ver com o nosso jardim, né? O acorde amarelo, laranja e vermelho é o acorde do prazer, alegria de viver e energia. Associação material, flores grandes, girassol, luz topaz de verão e bom calor. Associação afetiva, alegre, esperança e euforia. No Islã e Europa, cor da inteligência. Na Idade Média, cor dos proscritos, prostitutas e solteiros de Deus. Amarelo no jardim. Traz um efeito vibrante, alegre e estimulante. Pode ser usado para iluminar espaços sombreados e criar pontos de destaque. Ele também ajuda a iluminar, sem dúvidas, o amarelo, assim como faz o branco. Transmite uma sensação de calor, tornando o ambiente mais acolhedor. Criação de contrastes, destaca-se bem com tons de verde escuro ou rochoso, criando um efeito visual marcante. Sensação de amplitude. Tons mais claros de amarelo podem fazer o espaço parecer maior e mais iluminado. Esse jardim é um jardim interessante, né? O que salta aos olhos aqui é essa folha do ácido em tom amarelo e essa planta aqui que eu adoro, tem que olhar a cola aqui porque ela se chama Ceanothus niebieski. Essa planta roxa aqui, ó, ela é linda, ela forma uns cachinhos, é muito cultivada em jardim europeu, é bem comum nos jardins. E olha que contraste bacana que formou aqui. Aí, uma ideia, né? Um jardim pequeno, mas veja bem com florinho trabalhado, bem pensado. Aqui, daffodils, né? Campo de daffodils, um pouco de branco. Veja, tem um efeito de iluminação, né? O amarelo tem também efeito de iluminação. Pode seguir. Aqui, a parte também, de rosas, essas rosas maravilhosas. Orelhocais. Aqui o camarão amarelo, que a gente já conhece bem. Pode passar. Essa planta aqui, estífia. Vocês já viram essa planta na Argentina? Já, né? Essa planta é maravilhosa e passa em vocês. Ela é nativa do Brasil. Nativa do Brasil, quando ela seca, você faz arranjos maravilhosos, porque ela não perde cor. A dona Regina adorava. Essa planta é considerada em extinção, então vamos plantar, né, meu? Vamos plantar, é maravilhosa. Um pompom, exatamente. Mas é um pompom firme, não é um pompom mole como da criança. Um pompom firme mesmo. Aqui, acho que agora é boteco, né? Vamos correr, né? Então a Cássia aqui também lá na Dona Regina, né? Esse era, veja bem, o desenho de quando ainda estava presente a paisagista, né? Porque o jardim é isso. O jardim bonito é a junção do jardineiro e do paisagista. Então olha aqui, que desenho. O desenho, quando a Dona Regina estava aqui entre nós, ele não se perdia nunca, né? O desenho do jardim não pode se perder. Porque senão uma planta avança na outra, aí você vai deixando, e aí não tem nada. Essa aqui era a jardiana, lembra a Karen dela? Não consigo lembrar o nome dela, mas você lembra? Era a jardiana. Fazia que bota? Elizabeth. Não é Elizabeth, não. Ela estudou na Inglaterra paisagismo, lembra? Aí ela veio para o Brasil, ela começou a trabalhar com paisagismo, e aqui ela no campo, lá amarelo, ó. Então isso gera iluminação, aí, energia, né? Na mesma pose que ela está recebendo aí umas energias. Aqui na Dona Regina, veja a sapiência da mestra. Esse cantinho aqui, ela tinha que jogar o foco ali de atenção de que maneira vamos fazer um pequeno movimento amarelo.
já, todo mundo jogou lá. Bom, esse é meu netinho, mas essa é a lantana atrás dele. E a lantana é venenosa, só que no lado eu não deixei ele pôr na boca. Mas é uma planta muito boa para a gente ter jardim super fácil de cultivar, super resistente. Lantana? Lantana câmara. Essa que tem cheiro ruim. Essa daqui, essa amarela aqui, é muito bonita, essa margarida aqui, tá? Tá nessa composição aqui com a dália alaranjada, uma composição análoga, né? Uma composição análoga e a cor, essa cor aqui está transmitindo energia, não tá? Energia, calor. Vamos seguir, chegamos um grito bonito. Aqui essa bromélia, que ela também para mim é mágica, porque ao mesmo tempo que ela tem a cor amarela das coisas, ela também tem a cor alaranjada. Aqui ela está fazendo uma composição cadescante, a pálida, roxa, estou bem bacana essa composição. E fora que o contraste de folha, né? Uma folha meio com espinho, que é essa daqui, dura, e aqui essa cor macia, assim, bem bonita. Eu senti o nome da roxa. A roxa é cadescante a pálida. Mas a prefeitura usa bastante nas ruas isso, não sei se Ela é trapoeirava, Ricardo? trapoeirava, é a mesma coisa, trapoeirava. Tá? Ela fez no sol, né? Se ela não tomar sol, ela mela toda e perde essa cor. Pode seguir. Laranja. Uma cor exótica, né? Cor do aroma. Gente, eu vou passar rapidinho, porque eu estou preocupado com o tempo. Cor do perigo, cor da recreação, do lúdico. Aqui eu acho legal pensar cor do aroma, do sabor. É gostoso ver um molho em tom alaranjado, pelo menos eu gosto. Aquele tom de arame, páprica, o azeite de dendê, né? E a cor do perigo. Laranja no jardim traz uma sensação de energia, calor e vivacidade, parecido com o amarelo, né? Tem um efeito estimulante, tornando o jardim mais animado, cheio de vida. Bom contraste com o verde das plantas e produz um efeito mais vibrante, com um tom de roxo e azul. Porque o tom de azul é a harmonia complementar. Aqui o Parque da Princesa, ó, e é uma cor outonal, né? O laranja é bem outonal. Então veja só o colorido aqui desses ácidos. Né? Aqui também essas plantas ali são maravilhosas. Aqui são ruas, né? Os europeus exploram muito no paisagismo essas folhas, essas cores outonais, né? Então, no outono, as ruas, isso aqui são fotos que eu tirei na rua. Então, as ruas ficam com esse colorido. E sogra também é uma planta ótima para cultivar, em local quente e sombra. E aqui eu pus de novo aquela bromélia, que é no meu jardim na praia, porque veja se não dá uma sensação enorme de calor. Não parece que esse vovozinho aqui, ó, tão bonzinho, ó, vai queimar o netinho ali na bromélia? Parece, né? É bem essa sensação. Aqui o bebê rock, né? Essa é uma foto minha. Aqui é a madeirinha, também no meu jardim. Madeirinha. É linda, né? E bem fácil também para cultivar. A Lívia, também para o local sombreado, é ótima, né? O efeito de cor no local sombreado. Pode seguir. Aqui é a farroupilha. A Terezinha daqui, eu sempre vejo a farroupilha dentro da Terezinha. Não sei se ainda mantém aquele candeiro lindo de farroupilha. Tem várias coisas lá, não tem vestido muito, tá tudo bom. Porque no jardim da Terezinha, eu fotografei, ela tinha assim, um rende, digamos assim, de farroupilha. É aí que você sente mais o efeito de sensação de cor. Quando você trabalha uma planta sozinha, isso já é ensinamento da Dona Regina, né? Uma planta sozinha ou duas, elas ficam tímidas. E é aquela sensação, aquela emoção, a gente não tem tanto como quando a gente trabalha com rende. Então eu vi muito efeito dessa farroupilha no Jardim da Terezinha, no sexto. Aqui a estrelice, que por si só é um contraste dela, né? É o laranja com o azul. Ela aqui sozinha é contraste.
Aquele Elocax também, laranja. E aqui na agrícola da ilha, olha só o contraste legal, né? Aqui o contraste, a harmonia, o que nós falamos, complementar, né? O laranja com o azul. Aqui o roxo, o laranja, né? Fica também bem, contraste bem vibrante. Esse é o Killar, vamos. E o verde. O verde, o amarelo e o azul, impulso ativo e tendência ao descanso e relaxamento dessa cor. Se por um lado ela é a junção do amarelo, que é impulso, com o azul, que é tendência ao descanso e relaxamento, eu diria assim, isso aqui eu lembro que você é um imenso parque verde, né? Você olha aquele parque assim, pelo menos para mim, a minha primeira reação é o impulso de andar, de correr, não é? Pena que eu não consigo correr muito, né? Mas andar e correr é um impulso, né? E aí a tendência também ao descanso e relaxamento. É o sedativo que dilata os vasos capilares e reduz a pressão sanguínea. Isso aqui está na cromoterapia. Suas radiações acalmam as dores nevrálgicas e casos de fadiga, nervosa, insônia, etc. Sugere unidade, calma, frescor, esperança, cor da esperança. A Igreja Católica, no tempo comum, usa a vestimenta dos padres de verde, cores e significado da esperança. A amizade, equilíbrio, tranquilidade e suavidade. Natureza, ideologia, cor da vida, saúde, cor sagrada do Islã, corpo direto do Maomé, cor usada na liturgia da Igreja Católica no tempo comum, significa crescimento e esperança. E cor da burguesia, segundo Goethe. Verde no jardim, cor predominante nos nossos jardins, né? O jardim da Maria do até um tempo atrás era todo verde, mas ela que acha que era verde porque sempre estava lá inserida no jardim, e é uma maravilhosa com as orquídeas coloridas. Tem efeito calmante, equilibrado e harmonioso. Remete à natureza, transmite frescor e cria um ambiente relaxante e revitalizante. Ideal para jardins voltados ao bem-estar. Áreas verdes tendem a parecer mais frescas, principalmente em dias quentes. Concorda? Sim. Isso é gostoso, né? Nossa, muito triste assim. Olha que beleza. E como esse eu acho que é o Greenwich, em Londres, o europeu curte muito o parque, né? Por duas razões. Por área verde, espaço que eles não têm, sol que não tem, mas mesmo sem sol eles curtem, e principalmente eu acho que tem um mosquito, né? Eles ficam tranquilos aqui, ó, deitados aqui, horas e horas e horas. Olha que bonito também, o Greenwich, o local do Greenwich. E aqui é o Jardim Botânico de Cambridge. Essa área desse Jardim Botânico é justamente uma área para relaxamento. Agora veja que legal, eu gosto muito como os ingleses trabalham esse capim aqui, ó. Esse capim fica muito charmoso quando cresce. Por quê? Porque no meio desse capim que eles deixam propositalmente, eles semeiam algumas florezinhas que eles chamam de wild flowers. Então aqui, ó, algumas florzinhas você vê, né? E as pessoas ficam ali porque não tem mosquito, né? Sentada horas e horas lendo, cobra de monte, nem cobra, esse é o jardim mais fácil, né? Até parece um helicóptero da vida simplificado, né? Mas pode seguir. E o azul? Só falta o azul e o violeta, gente. O azul, a cor preferida da população ocidental. É mesmo? Quem gosta de azul aqui como cor preferida? Isso é muito. Já temos o vermelho e azul. Todo guarda-roupa era azul. Aí, ó, todo guarda-roupa da carne era azul, né? Já houve isso. Quer dizer que essa pesquisa não é uma furada, né? Cor da simpatia, harmonia, amizade, confiança, cor do divino, sim. Mas também significa distância, amplitude, fidelidade. Por que é a cor da fidelidade, né? Porque sempre a cor da distância dizem que o verdadeiro amor
é testado quando você está distante, né? Quando você está distante e não tem aquele grupo, aí você é fiel mesmo, né? Cor mais fria, pele azul frio, em ambientes da sensação de abrir o espaço. Cômodos totalmente atapecados de azul parecem relativamente amplos, mas são, na verdade, vazios e frios, falava o nosso poeta, né? Cor masculina e na simbologia antiga da cor feminina. Vocês sabem por que o azul era cor feminina? Porque era a cor que os artistas, principalmente no início do Renascimento, pintavam o manto da Nossa Senhora. E por quê? Porque era uma cor também caríssima, um pigmento caríssimo. Por quê? Porque ele era extraído da pedra lápis lazuli, cujas minas ficavam na aferição, então ele ficava extremamente sofisticado. Cor do orgulho também. Sim. Cor passiva, a válvula por isso, cor para embalagem de produtos para vender e utilizar, cor da descolocação, do relaxamento, cor da Blue Hour. Quem sabe o que é Blue Hour? Os fotógrafos. Os As fotógrafas. Eu acho que é É aquela hora Lusco-fusco. que o sol está abaixo um pouquinho da luz do horizonte, mas ele reflete no céu raios solares, então o céu fica numa cor mágica. Deem uma olhada logo seguida do pôr do sol, talvez de uns 20 minutos. Dizem que é a hora ideal para fotografias de natureza, fotografias de silhueta. O céu fica numa cor maravilhosa e às vezes com uns reflexos alaranjados, assim. Ou antes do sol nascer, né? Aí fica essa escolha de vocês, né? Agora ele está sendo um pouquinho mais tarde, né? Não dá para saber. Cor do mérito, honra, faixa azul, distintivo de grandes realizações. Na antiguidade era um pigmento, como eu falei, raro, obtido a partir do lado azul. E o azul do jardim traz um efeito de tranquilidade, frescor e profundidade, associado ao céu em um ambiente sereno e relaxante, sendo ideal para jardins voltados ao descanso e à meditação. Eu, particularmente, gosto muito da composição do azul, roxo, verde, uns pingos de branco de creme. Então, um jardim bem gostoso. Cria ilusão de distância, fazendo com que pequenos espaços pareçam maiores. Bom contraste com amarelo, laranja e branco. Aqui é Iris, né? As crianças. A sálvia. A nossa sálvia aqui é um pouco diferente, né? A nossa sálvia, ela parece que desfaz mais rapidamente, né, as flores. Não sei se a Kátia tem sálvia, não? Quem tem sálvia no jardim azul? Né? Esse é o feito, atrai muito beija-flor, né? Muito gostoso. Abelhinhas. Abelhas, a vermelha. E aqui também, ó, ela dá uma composição boa, a vermelha também com uma estrelícia. E a época agora que as duas estão floridas, né? Esse aqui é no meu jardim. As duas florescem agora também. A vermelha, na verdade, tem algumas floradas a partir da primavera, né? Pode ser. Aqui também no meu jardim, olha, durante muito tempo eu achei que a frente do meu jardim devia ser um lugar assim. Meu filho costumava sentar muito aqui, meu filho mais velho. Hoje esse banco está verde, tá, gente? E eu prefiro ele verde. Ele gostava muito de sentar aqui para ler a Folha de São Paulo. E eu achava que era um lugar para relaxar, descansar. Tinha essas flores azuis, algumas flores brancas. Até que eu fui fazer um curso em Olambra, com o Gustav, o paisagista lá de Olambra. E ele começou a falar de estudar as cores, e ele também é descendente de holandês, ele só falava de Greenhoff. Aí eu comecei a olhar e disse, puxa, mas está faltando cor ali, né? Está faltando vibração. Aí eu coloquei aqui aquela lanterna chinesa, trombeta da China,
que é uma trepadeira, com aquelas flores alaranjadas, precisando desse contraste, né? Aí ficou um branco, fui pondo uma marianinha aqui na frente, fui pondo clívia ali na entrada, na frente tem uma amarelo forte, não sei o quê. Só que eu criei essa vibração, mas eu acho que eu perdi esse efeito aqui. Tá? Eu acho que eu perdi. Então essa atmosfera também é legal vocês pensarem, né? Por isso que eu falei, não se trata só de compor cor bem, não se trata só de ter contraste, de aparecer também de atmosfera, toda essa atmosfera, né? Se eu já tenho um jardim vibrante atrás, com cor, com flor que eu ensinei, eu tenho um espaço mais reflexivo, mais calmo, né? Tá? Aqui é bandeira azul. Mas bem aqui, né? Na bandeira azul eu conheci, porque gosta, né? Aqui vejam o efeito de profundidade, né? Um azul meio caminhando por lilás em cima. Também é o Jardim lá em Paris. Veja, aqui também um efeito quadro, noturno, uma profundidade do azul. Dá bicho lá também. Tudo perfeito, né? Não parece que eles deveriam fotografia aqui. Pode ser. Ônus e bônus, né? E a violeta, né? A última das cores, tá? Vermelho com azul, masculino e feminino, sensualidade no vermelho e espiritualidade no azul. Uma mesma cor, né? Olha só. Cornista dos sentimentos ambivalentes, justamente por isso. Cor menos apreciada, apenas 3% dos homens e mulheres. Na antiguidade era a cor dos governantes, cor do poder, púrpura. Por que também era a cor do poder, né? Porque era um pigmento caríssimo, vinha desse mollusco murex, que era raro, precisava um monte dele, secava ao sol e fazia o pigmento púrpura. Então, a cor da biologia usada para simbolizar a espiritualidade, penitência, cor da quaresma do vento, cor da penitência, eu associo muito, né, o violeta à penitência. Cor da humildade, cor da extravagância e singularidade. Tem morto também. É. Não se usava muito o violeta para pessoas assim, né? Não. A não ser os reis na antiguidade, né? Mas realmente. Agora que está mais. Agora ainda usa, mas também realmente não tem muita preferência, né? O violeta do jardim, efeito de calma, sofisticação, séria e serenidade, está associado à espiritualidade, contribuindo para criar um ambiente de introspecção, sendo ideal para jardins de meditação ou relaxantes. Está associado à realeza e ao luxo, tornando o jardim mais elegante. Cria contrastes vibrantes com o amarelo, principalmente, que é a cor complementar, e o laranja. Bom, aqui é uma sálvia, bem diferente da sálvia que a gente tem aqui, né? No meio do parque, na Inglaterra. Aqui também, o outro tom das sálvias, caminhando lá por aqui, é roxo. E essa aqui, vocês sabem qual é? Junto com essa? Na foto ela tá, mas ela fica bem roxa, porque essa é berbere. Ela fica bem escura, né? E ela tem uma florzinha rosa, muito legal de ter essa planta, mas é uma peninha que ela tem espinho, tá? Nada perfeito, né? Como é o nome? Berbere. Ah, Berbere. Então aqui ela está numa composição País da Praia, que é essa daqui é Neomarica cândida. Então ela tem a folha mais amarelada, a flor dela é um pouco mais simples, tá? Do que aí a Neomarica ceruda. Essa planta aqui também é muito linda, pena que nós não temos aqui. Olha só a cor das folhas, e ela tem a flor branca, e aqui ela está numa composição com um vidro alaranjado, que aí estavam abrindo, né? Aquela distância de novo de um cacto, aqui o hibiscus
hibiscus acetocella, Dona Regina tinha esse hibiscus. Esse mesmo, aquele de chá, de fazer chá? Isso. Esse é o hibiscus de fazer chá. Eu ganhei semente agora dele. Você tem? Eu ganhei uma semente agora lá na minha. Que beleza. Eu acho que tem aqui do lado do poço. Ainda tem? Essa, inclusive, é a fotografia da Dona Regina. Alguns anos atrás. O meu nome dele, hibiscus o quê? Hibiscus acetocella. Então, o hibisco que a gente toma chá é dessa planta aí, hibiscus acetocella. Então, conjunto também com o colorido das folhas. Essas fotos a Jussara que me enviou, né? Através ela tem, então que a Marilda também comentou. A Ruélia tem flor, né? Mas aqui é da Sena, é mais ligeiramente amarelado, né? Então ficou uma composição elegante numa paleta mais suave, concorda? E cheio de contrastes, né? Se você for olhar. E aqui ainda tem a Neomarina cerulha, né, Marilda? Essa aqui. Aqui é o jardim que eu falei para vocês, a paleta que eu gosto. Aqui também é o Jardim Botânico, no Oxford, Jardim Botânico de Oxford. Então eles trabalham esse canto aqui, esse lugar, fica um lugar do jardim para descanso, para reflexão. E sugere bem isso, essa paleta de cor, né? O roxo não, iluminado um pouquinho com contraste de amarelo, essas bibliotecas são digitais. E aqui no azul, eu acho que berilincho que eu mostrei também no prata. E aqui o campo de lavanda maravilhoso. Esse campo não é na França, na Inglaterra. Né? Inglaterra? A Inglaterra também tem campos maravilhosos. Você indo mais para a direção do sul da Inglaterra, tem campos lindos de lavanda. Uma lavanda Diferente. Então também, né, do roxo. Gente, agora estamos finalizando. Que tal pensar no disco das cores ao escolher as plantas para o seu jardim? Que tal pensar em sensações e emoções evocadas pelo seu jardim? Né? É o que eu falei do meu jardim lá. Ah, mas por que eu voltei da orientação do Gustav lá, que é uma orientação boa, técnica, mas sempre quer dar uma outra sensação, né? Mas tem um problema. Fala. Você ganha da Sejartina numa música. Outra música. Daí o teu caseiro ganha de não sei o quê. É uma confusão de coisas, o meu. É um desafio a nossa criatividade, né? Mas a Maria tem espaço para isso, hein? Ela mora numa chácara. Tem muito jardim aqui, não dá para a gente trabalhar com isso. Dicas para a composição do jardim. Uma coisa que eu acho também que é a quantidade, né? Por exemplo, ali no caso dos teus agapantos, era uma quantidade grande de agapantos. Então, a quantidade, ela te leva a uma sensação, a sentir alguma coisa. Agora, aquelas coisas meio salpicadas. Se tivesse só um pouco de agapanto, é, depois eu mudasse ali na parte da entrada, já não transmite aquela sensação, né? E eu podia usar mais cor, eu posso, né, no meu jardim, posso até manter a amarelinha aqui, baixinha, mas usar, eu já tenho azaleia branca, sabe? Azaleia branca, a Ruélia, né? Usar mais assim, mas manter aquela coisa mais slow. E outra coisa também é a questão da floração em épocas diferentes, né? Para você ter Mas aí eu flores. discordo. Porque, por exemplo, você sempre tem flores. Aquela que não tem flor, ela fica verde. Mas sempre tem flor. Sempre toda a época. Mas eu acho que a Bel se refere a você fazer tantas composições, tantas quais as floradas sejam diferentes. Mas quando ela não tem flor, não tem flor nenhuma. Daí. Não, mas sempre tem flor, né? É isso que eu estou falando também. Você tem a alternância, sempre tem a flor. Pode não dar Alguma flor. pode não dar a composição perfeita naquele instante ou não, mas tem. Por exemplo, agora eu não tenho uma foto no jardim, é tudo verde, né? Então eu tenho a azaleia que está florida, a azaleia branca está florida.
A salve azul, a Clídia tem Pois é, uma, já tem então. a Marianinha, a Florinda. A Suzana. Oi? A Estelícia está Florida atrás, junto com a Marianinha. Então, assim, ditas úteis, tá? Tem um maior efeito com uma massa de uma só cor que uma mistura de cores. Alternar as cores ao invés de misturá-las. Por quê? Ah, mas eu gosto de misturar, tá? Eu gosto de misturar. Só que nós estamos falando em efeito visual e impacto das cores. Ao compor, cuide para que as espécies escolhidas floresçam na mesma época, que é a Bel acabou de falar. As cores complementares são as que mais contrastam entre si. Quer chamar atenção para alguma parte do jardim? Faça uma composição complementar. Aqui, ó, o final do espaço, ele trabalhava muito aí. O Mário trabalhou muito maciços, assim, de cores, né? Ah, agora rosa, agora branco, agora, né? O Mário trabalhou muito isso. Olha, para você ver, Marisa, quando faz a mistura, tá vendo? Embaralha, né? E esse jardim é na Inglaterra. Mas ele embaralha, então, assim, particularmente, essa questão de cor, particularmente me agrada muito. As cores são lindas, não é verdade, né? Mas tem flor, tá? Vai ter flor. O contraste complementar, né? Sempre chamando muita atenção, como eu falei. Seguindo. Aquela vermelha, aquela. Essa bem vermelha lá. Essa? Olha, a do ladinho. Essa daqui eu não vou saber dizer, tá? É um jardim Você não viu? europeu. Na Europa? É na Europa, eu não sei pequeno. Pode seguir, tá? Aqui é Camélia, esse é no Parque da Princesa. O efeito visual maravilhoso, né? Camélia, toda. Pode seguir. Aqui é Monet, tá? É o Gibeli. Então, aqui pode ver, ó, uma paleta que não seria tão contrastante, que seria o amarelo e verde, aí ele já jogou o roxo aqui, jogou o azulão, já um amarelo muito clarinho, que está dando efeito de luz também aqui, né? E ficou uma linda composição linda, né? Muito verde. E alegre, sim. Aqui, olha, o Vilandri, né? Então, uma horta cujas cores estariam muito misturadas, do verde, né? Esse colorido do amor perfeito ali, das cores complementares, nos leva, inclusive, a observar a horta, né? E ver lá o que está Vamos fazer uma. chama isso. Muita gente faz isso, né? Planta, principalmente a calêndula, muito boa por na horta. Não, aquela com os bichos, que é Amarela, amarela, amarela. a Tagete e a Parelina também. A Jéssica, que tem Amarela. Amarelo e laranja e vermelho. Seguido, né? Não, eu já fui assim. Não, depois dessa. Aqui, o branco, veja, uma paleta extremamente suave, né? Tudo neutro, o contraste era só mais de forma, de folhagem. Você já põe uns pontos de luz ali com branco, ó. É que a foto está limitada, eles tinham mais um branco. São flores da Europa também, né? É, esse também tem. E aqui, ó, Contraste. eu gostei desse contraste, da elegância aqui na nossa colega. A Lívia, tá aí? Ô Lívia, olha, eu ganhei essa foto, eu tirei sem querer porque eu não era sua fotógrafa, era outra pessoa que era sua fotógrafa. Eu estava fotografando a Inesine, da dona Regina, que ela gostava sempre de usar esse efeito de massa com a Inesine, né? Não era botar 2 ou 3, era um maciço para dar uma cor significativa. E você, eu achei que compôs super bem na foto. Vocês não acham? E aqui, gente, a energia do vermelho, a alegria do amarelo, iluminadas pelo branco, no belo jardim da casa. Assim, essa é a bibliografia. Que tem lá. Muito obrigada.
Rio Garden com todas. Linda, né?